Boa tarde, meus amigos refrigeristas aí que acompanham o nosso canal. Primeiro, gostaria de agradecer pelo, pela positividade de vocês aí, pelos comentários positivos, que estão gostando do material e da forma que a gente explica, uma forma mais fácil, né? Uma forma bem simples para fazer com que todo mundo realmente consiga entender aquilo que nós estamos falando. Então, primeiramente, gostaria de agradecer aí por essa positividade de vocês. O canal está devagarzinho, ele está ganhando adeptos. Hoje nós estamos com quase 250 amigos inscritos aí, recebendo nossas novidades, né? Bom, eu vou abrir uma série de vídeos, não que eu vá falar só disso daqui para frente, mas eu vou abrir uma série de vídeos aí onde eu vou começar a falar um pouquinho mais de máquinas de grande porte. O que é uma máquina de grande porte? Seria chillers ou resfriadores de líquidos, tá? Muita gente tem medo aí desse tipo de equipamento. Vou falar um pouco também de fan coil. Tem muita gente que tem medo desse equipamento, é um equipamento simples de se trabalhar. Vou falar do selfie e do splitão, que embora sejam parecidos, eles têm peculiaridades entre eles, né? Então um é um pouquinho diferente do outro. Então vou falar deles junto, tá? Eu vou falar do selfie e do splitão junto dos dois, porque eles são bem parecidos entre si, mas tem algumas peculiaridades apenas, tá ok? Então essa vai ser uma nova série de vídeos que eu vou postar aí no canal. Tá? Hoje, particularmente, eu quero falar um pouquinho de chiller. Como eu falei, tem muitos amigos aí que já conhecem de refrigeração, já trabalham há muito tempo com split, mexem com o sistema de inversão de frequência, dos inverters aí da vida. Tem amigos nossos que trabalham com câmara fria, trabalham com racks de câmara fria, mas a hora que pega um chiller, pega um resfriador de líquido, fica com um pouco de medo aí, né, de trabalhar com esse tipo de equipamento. Eu diria para não ter medo. Primeira coisa, não ter medo. Por quê? Quem não fuça não aprende, tá? Eu diria que o medo é um dos principais fatores que nós temos, né? Um dos principais fatores que nós temos que nos impede de aprender. Por quê? Muitas vezes você chega num equipamento e por medo de mexer nele, você acaba não descobrindo qual que é o defeito desse equipamento. Por medo de desmontar, de procurar, de testar, você acaba não descobrindo qual que é o defeito. Principalmente em equipamentos parados. Eu, junto com os meus clientes, junto com o pessoal que faz curso comigo, eu tendo a dizer o seguinte: se está quebrado, pior não vai ficar. Por que não vai ficar? Ele está parado, ele já não está funcionando. Qual que é o que pior pode acontecer com ele? Ele continuar não funcionando. Então, medo, lógico, toma cuidado para não quebrar mais. Por exemplo, sem saber onde está mexendo e fechar curto numa placa eletrônica energizada. Bom, a placa estava boa e ele acabou de danificar. Então, tem alguma dúvida? Toma cuidado. Poxa, vou ter que colocar uma chave aqui. Será que isso aqui está energizado? Não está? Pô, sabe? Vai com cuidado. Não precisa não fazer. Não é não faça. Mas faça com cuidado para que não estrague nada que não esteja estragado, tá? No restante, com cautela, com cuidado, lógico, vai demorar um pouco mais do que um profissional que já está com experiência na área, mas você consegue fazer. Uma coisa que eu sempre digo para os meus alunos, quando eu vou falar de chiller, quando eu vou falar desse tipo de equipamento, é que o chiller nada mais é do que um bebedouro gigante, tá? E eu vou explicar por quê. Vamos primeiro pensar lá no bebedouro, tá? Vamos pensar num bebedouro.
Bebedouro nós temos um compressor, tá? Os compressores eu sempre desenho assim, é costume meu. Temos um condensador. Filtro. Bebedouro normalmente é aquele filtro de sílica, né? Sai o capilar. O capilar, ele vai chegar numa evaporadora que está enrolada a uma cuba de água. Certo? E isso retorna depois para o nosso compressor. Isso é o esqueminha básico de um bebedouro, né? Qual que é o objetivo do bebedouro? Refrigerar a água da cuba para que nós possamos consumir essa água. Esse é o objetivo do bebedouro. Qual que é o objetivo de um chiller ou de um resfriador de líquido? Resfriar esse líquido para algum processo. Então, o ciclo básico, o ciclo frigorígeno, não muda muito aqui, ó. Tem o compressor, tem o condensador, tem o meu restritor. Aqui era um capilar. Lá no chiller vai ser uma válvula de expansão. Nem um bicho de 7 cabeças. Acho que nós já mexemos aí com válvula de expansão. Tá? Então, e uma serpentina. Esta serpentina em contato com água, ela vai me refrigerar o líquido. Pode ser água, pode ser óleo, pode ser fluido de corte. Tem vários líquidos aí que podem ser refrigerados pelo nosso chiller, tá? Por que às vezes eu falo resfriador de líquido? Existe também alguns equipamentos menores que o pessoal chama de resfriador de líquido. Por exemplo, da Mecalor, da Refrisat. São equipamentos aí até 45 mil quilocalorias, equipamentos de menor porte. Vão resfriar o líquido do mesmo jeito. Ele não deixa de ser um chiller, mas por ter um porte menor, o pessoal chama de resfriador de líquido. Qual que é a diferença, então, de um chiller para um bebedouro? A elétrica. Os comandos elétricos, o CLP que está ali trabalhando nele. Então nós temos um pouco de diferenciação elétrica aí. Mas o ciclo frigorígeno não se altera muito, tá? É praticamente a mesma coisa. Em chillers de baixa capacidade, ou seja, nesses resfriadores de líquidos, nós vamos ter compressores scroll, que já estamos acostumados com o split, e podemos ter os compressores recíprocos, compressor de pistão. Também estamos acostumados com esses equipamentos. Nos de grande porte, nós podemos ter o compressor scroll, nós podemos ter os compressor parafuso, e aí já é um compressor um pouquinho diferente do que nós estamos acostumados, e nós podemos ter o compressor centrífugo, também um pouquinho diferente do que estamos acostumados. Tá? No canal, em um vídeo à parte, eu vou deixar vídeo dos fabricantes mostrando como que é o compressor centrífugo e como que é o compressor scroll, o compressor screw, parafuso, tá? Vai ser vídeos à parte, vídeo do próprio fabricante, só para que vocês vejam como que eles operam. Let's examine the centrifugal compressor, which uses non-positive displacement vapor compression for compressing large amounts of refrigerant and are typically used in very large capacity cooling systems. A centrifugal compressor has three basic components: an impeller, a diffuser, and a volute casing. Large capacity centrifugal compressors may have two or more impellers or stages in the same casing. Centrifugal compressors are usually driven by hermetic electric motors. However, open-drive centrifugal compressors are also available for applications using steam turbine, gas turbine, or engine drives. The impeller is a rotating circular disc with curved blades that is driven at high speed by the electric motor. As the impeller rotates, it moves refrigerant vapor from the suction opening in its center to the outer edge using centrifugal force. The vapor enters the suction at a relatively low velocity and leaves the outer edge of the impeller at a high velocity. This means that the impeller transfers its rotational energy to the vapor.
but high velocity does not relate to high static pressure. To achieve the desired pressure increase, or compression, the vapor must be slowed down, converting its velocity pressure to static pressure. That's where the diffuser comes in. As high-velocity vapor moves radially outward through the diffuser, the flow area increases, slowing the vapor and increasing the static pressure. Some centrifugal models have diffusers with vanes or pipes which change flow direction and further slow the vapor. The volute-shaped casing collects the slow-moving, high-pressure vapor from around the diffuser and conveys it to the discharge connection of the compressor. Inlet guide vanes control a centrifugal compressor's capacity. These movable vanes are located in the suction opening. With vanes turned fully open, the compressor produces its full cooling capacity. As the vanes are closed, they reduce refrigerant flow through the compressor, reducing the capacity of the refrigeration cycle. In addition, capacity control in a centrifugal compressor can also be obtained by changing the rotating speed. This concludes our segment on the mechanical non-positive displacement vapor compression cycle using a centrifugal compressor. Please take a moment to complete the following learning activity. To continue, make your selection. MAN Diesel and Turbo manufactures tailor-made process gas screw compressors for customers, a modular system of tried and tested components guaranteeing the utmost reliability. Depending on its size, a compressor stage can suck in and then compress volume flows of between about 200 and 100,000 cubic meters per hour. All screw compressors operate according to the basic principle of a positive displacement machine, whose key element is a pair of spiral rotors. During operation, the rotors turn and the spiral teeth mesh together, forming chambers between the rotors and the casing wall. Rotation causes the chambers to move from the suction or intake side to the compression or discharge side. These chambers are connected to the suction nozzle via ports. As the chambers enlarge, they are filled with gas flowing in through the nozzle. To understand the compression process better, let's look at an individual chamber. It enlarges, is filled with gas, and then closed by a circumferential edge in the casing. The rotors now transport the gas to the discharge side, where the chamber shrinks and the retained gas is compressed. Let's view the process again, this time from below. Once the gas is compressed, the chamber reaches another port connected to a discharge nozzle, and the gas flows out. In fact, all the chambers between the two rotors are being filled and emptied continuously. This means that with a screw compressor, the compression process is more or less ongoing. The design of a screw compressor combines the advantages of a positive displacement machine with those of a rotating machine, making this type of compressor suitable for a very wide range of applications and process gases. MAN Diesel and Turbo has been developing and constructing process gas screw compressors at its Oberhausen location since 1952. Mas nós teremos a diferenciação dos compressores. Vale salientar aqui que compressor parafuso e compressor centrífugo, as fábricas têm um processo que se chama overhaul. O que é isso? Você remove esse compressor a cada X mil horas, envia para o fabricante desmonta, troca alguns componentes desgastados, monta, testa, te devolve para você montar de novo no equipamento. Então é mais uma manutenção que nós temos que fazer aí nesse tipo de equipamento. Tem também trocas de óleo regular, tá? Ao contrário do compressor hermético, que nós não trocamos o óleo, não trocamos o óleo regularmente, só quando dá problema.
Num compressor parafuso e num compressor centrífugo, existem as trocas de óleo regulares, igual nós fazemos com o nosso veículo. No veículo, a cada X mil quilômetros. No compressor, a cada X mil horas de funcionamento. Tá? A grande diferença do funcionamento de um ciclo do que nós estamos acostumados, bebedouro, câmara fria, é essa diferença no processo de funcionamento elétrico dele, tá? Lógico, os equipamentos pequenos, eles não têm pressostato, no chiller tem, pelo menos 2 pressostatos, vai ter um de alta e um de baixa, pode ser que tenha mais. Meu chiller tem 2 compressores, vou ter 2 pressostatos de alta e 2 pressostatos de baixa. Meu chiller tem 4 compressores, eu vou ter 4 pressostatos de alta e 4 pressostatos de baixa, tá? Vai ter pressostato de óleo quando for compressor scroll e quando for compressor centrífugo. Existem alguns mais antigos que tem os pressostatos de óleo nos compressores a pistão semi-hermético também. Então, nós vamos ter aí pressostato de óleo. O pressostato de óleo, o interessante é que ele é um pressostato diferencial, tá? O que é pressostato diferencial? Ele mede a pressão antes e depois da bomba. Se a pressão ficar muito diferente, ele desliga o sistema, tá? Então não é um pressostato que mede só a saída da bomba, mede a entrada da bomba também. São 2 pontos de leitura no pressostato de óleo. Este aqui, ó, este é um pressostato de óleo. Se a diferença de pressão entre os dois lados for muito grande, ele vai desligar o meu compressor. Outra coisa aí que se diferencia nos chillers é os evaporadores, tá? Eu posso ter evaporador de cuba igual um bebedouro, onde eu tenho uma caixa metálica ou uma caixa em fibra isolado termicamente com a serpentina por fora, ou então com a serpentina dentro do líquido, posso ter dessa forma. Como eu posso ter também um evaporador casco e tubo. Tá aparecendo para vocês aí, vai aparecer para vocês aí agora a foto de um evaporador casco e tubo. Esse evaporador casco e tubo, ele tem na casca dele, ou seja, no externo dele, eu tenho fluido frigorígeno, tenho água ou o líquido a ser refrigerado. Então na casca, no externo dos tubos, dentro da parte de casca mesmo, do casco externo, eu tenho a água ou o fluido a ser refrigerado. E dentro dos tubos eu tenho o fluido frigorígeno, tá? Então, evaporador, casco e tubo, eu tenho no casco a água e dentro dos tubos o fluido frigorígeno. Posso ter também sistema de placa brasada. Placa abrasada é um pouquinho mais complicado de se lidar. Por quê? São filamentos, aqui eu estou desenhando grande, mas são filamentos muito finos, folhas de aço inoxidável normalmente, soldadas entre si, e em uma está passando fluido frigorígeno e na outra está passando água. Fluido frigorígeno, água, fluido frigorígeno, água, e assim até acabar meu evaporador.
Um grande problema da placa abrasada é que se acontecer qualquer congelamento aqui na evaporadora, estoura a solda. Estourou a solda, não tem reparo, é só a troca da placa abrasada. Essas são os 3 tipos de evaporador que nós podemos ter. Serpentina helicoidal, externo ou interno ao tanque, casco e tubo e placa abrasada. No condensador, nós temos condensador aletado com um ventilador igual split. Temos condensador casco e tubo. E aí muda um pouco. Por quê? No evaporador eu tinha a água no casco e o gás no tubo. No condensador a gente tem o gás no casco. Então no casco externo eu tenho gás. E dentro dos tubos eu tenho a água. Esse condensador, vez ou outra, eu tenho que soltar a tampa dele. Tenho que soltar essa tampa e lavar esses tubos com uma vareta de condensador. Eu vou varetar o condensador, esse é o nome. Essa vareta parece uma escovinha de mamadeira e o processo é mesmo bem parecido. Enfio a escova lá dentro e puxo, enfio a escova lá dentro e puxo, até eu lavar todos os tubinhos, tá? E eu tenho também um condensador, eu posso vir a ter um condensador de tubo em tubo. Esse, a gente só lava ele internamente com produto químico, fotinho aparecendo. O tubo em tubo eu só consigo lavar com produto químico, tá? Tiro as entradas de água e a saída de água desse tubo em tubo. Com uma bombinha circulatória eu circulo o produto químico ali dentro para tirar as minhas incrustações e depois eu faço a montagem de novo e coloco para funcionar. No tubo em tubo, normalmente no tubo externo eu tenho a água e no tubo interno eu tenho o gás. Tá? No tubinho mais fino está o gás, no tubo mais grosso está a água. Essas são as informações que eu ia passar hoje. Vou deixar algumas fotos de equipamento, dando o nome de cada um. Chiller, condensação a ar, ou chiller, condensação a água. Lembra, a evaporação do chiller é sempre na água. A evaporadora sempre refrigera líquido. Não só água, pode ser óleo, pode ser fluido de corte, mas a evaporadora está sempre no líquido. A condensadora pode ter condensadora a ar ou condensadora a água. Aí no próximo vídeo eu vou falar dessa água de condensação, de onde ela vem, como que ela é tratada, tá? Hoje a gente fica por aqui, um videozinho não muito longo para não ficar muito cansativo, a respeito do que é o chiller propriamente dito e por que não precisamos ter muito medo dele. Ok? Quem tiver alguma dúvida, deixa nos comentários, dá um joinha se gostou, se não gostou, deixa nos comentários o que não gostou, o que não está legal, que a gente vai tentando melhorar com o tempo. E quem quiser que eu fale de algum tema específico, deixa aí nos comentários também que a gente grava o vídeo a respeito desse tema específico. Até a próxima!